Vai começar diferente. Eu faço. Oi. Quero. Eu tava esperando o meu irmão. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja entre nós, amém? Estamos felizes por mais uma vez, temos o privilégio de estar cultuando a Deus, feliz também porque vocês estão aqui conosco e escolheram essa casa para estar celebrando ao nosso Deus. Porventura, peço de antemão que, por gentileza, se assim possível, desligue o seu celular ou coloque no modo silencioso, para que possamos cultuar ao Senhor sem nenhum atrapalho e que possamos estar em total reverência àquilo que Deus está proposto falar aos nossos corações nessa noite. De antemão, vamos ficar de pé para fazermos uma oração inicial.
pedindo que Deus traga os nossos irmãos e amigos na santa paz do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nosso meio. Obrigado pelo culto da manhã. Obrigado como tu tem falado aos nossos corações. E pedimos toda a tua direção sobre esse culto, que teu Espírito Santo nos capacite, que os louvores entoados, que as canções, os momentos musicais, a leitura bíblica, tudo isso possa chegar ao teu trono e tu se agrade daquilo que viemos fazer aqui, oferecer o nosso melhor para ti. Pedimos pelos nossos irmãos que estão a caminho dessa casa, que eles possam chegar na tua santa paz, os livres do mal, dos maus também, e que juntos possamos te cultuar e te render um culto agradável, em nome de Jesus, amém. De pé como estamos, agora sim, façamos a leitura bíblica que se encontra no Salmos 66, 117 e 146. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som de seu louvor. Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que Deus abençoe a sua palavra e vamos cantar nesse momento Rio de Vida. Tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero ver, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom livro que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero ver. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar,
tua presença, o pouquinho que desce do céu, a palavra mais doce que mel, é o teu rio de vida que me sustenta. É o teu rio de vida que me sustenta. É o teu rio de vida que me sustenta. Amém? Louvado seja Deus. Continuemos cantando com alegria, dizendo: Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Tu és muito bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Senhor, Tu és bom, e são as vozes femininas. Todos juntos celebremos ao Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Cantemos com alegria dizendo: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é, mais uma vez, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E todos os povos se exaltarão. cantemos. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tudo que é, tudo que é. Deus é bom. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, e ainda mais de Gabriel, não é verdade? Amém. Senhor, Tu és bom, a Tua fidelidade dura para sempre, a Tua misericórdia se renova todos os dias, porque Tu és um Deus soberano, um grande, maravilhoso, justo, fiel.
quando muitas vezes não somos fiéis. E essa alegria que Tu nos concede, ó Pai Santo, só pode vir do Senhor, porque Tu és o Criador de todas as coisas. Tu nos sustenta em Tuas mãos. Teu olhar e os Teus ouvidos estão atentos às nossas súplicas, porque nós clamamos ao Deus que pode nos trazer as respostas. E obrigado, Jesus, por Tu existir e habitar em nós, pessoas imperfeitas, um Deus que nós servimos, que é perfeito, justo, maravilhoso, grandioso. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nesse momento nós queremos conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Por favor, fique de pé, para que assim possamos estar ali identificando e dando um abraço. Alguém que está nos visitando pela primeira vez. Alguém que está nos visitando pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, está vindo mais vezes aqui. Nós temos um senhor lá atrás, um jovem lá atrás, Deus abençoe. Mais alguém? Nós temos aqui Ian, estará hoje trazendo a mensagem, por favor, Ian. E sua esposa Késia, por favor, Késia também. Deus abençoe vocês, obrigado pela presença. Ficamos muito felizes. Também nós queremos desejar os feliz aniversário aos aniversariantes da semana. Então, Gidelson, Sara, nós temos Marta Almeida, Nisélia, alguém mais? Lígia, Wilson, Daniel Cabral, Vladimir Carvalho, está logo ali atrás. Há mais alguém na lista? Só esse. Nós estivemos hoje à tarde, agora no finalzinho da tarde, já no início da noite, visitando Daniele. Está bem, graças a Deus. Foram 4 procedimentos cirúrgicos. Ela deu entrada ontem apenas com a dor, e o médico achava que era só uma apendicite. Quando fez a tomografia, ela estava com cisto no ovário, no útero, apendicite, aí teve que tirar tudo isso. E o bom é saber que Deus cuida, porque o médico já tinha largado do plantão e ele decidiu ficar com a equipe dele para fazer a cirurgia dela. E aí fizeram tudo de uma vez só, para não ter que ir para casa, se recuperar e voltar. Ela agradece as orações, continue orando por ela. Provavelmente na terça-feira ela vai receber alta. E nós ficamos muito felizes com o que Deus tem feito. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez e aproveitar esse cântico com muita alegria, assim como Gabriel expressou na bateria. Vamos sair do nosso lugar. Vamos abraçar os nossos irmãos, vamos nos confraternizar e celebrar o Senhor Jesus, assim como Marília agora e o pessoal lá da galeria expressou com a gargalhada e a alegria do Senhor. Façamos isso enquanto cantemos Eu Não Sou Mais o Mesmo. Algo pra contar que mudou, o jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh. Eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor, sou feliz, oh, sou feliz, oh. Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Temos com alegria. Eu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Sou feliz, oh, sou feliz,
Podem sentar, meus irmãos. Nesse instante nós vamos ter um momento jovem. Eu convido Joana. E logo após Joana falar do momento jovem, nós vamos ter uma mensagem musical com o coro jovem. Boa noite, pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Joana, tenho 37 anos, sou filha de Glícia, Tadeu, mãe de Sarinha, tia de Arles, de Yasmin. E assim, eu estou aqui na igreja desde a minha adolescência, me converti aqui, graças a Deus. E agora eu estou trabalhando no aniversário, ajudando Célia, ajudando a liderança da juventude. E assim, eu vou falar um pouquinho da minha história de 5 anos para cá, né? Por um período, eu tive depressão durante 5 meses. E graças a Deus fiz o tratamento, fiz tudo o que era necessário. Teve um grupo de apoio aqui na igreja que foi muito importante nessa fase, né? Foi com o pastor Marcos Bittencourt, Célia também estava, tinha algumas amigas que eu fiz até hoje nesse grupo. E passado esse período que eu fiz o tratamento, segui a orientação da médica, tudo direitinho. Quando eu voltei a trabalhar, eu estava sentindo desconforto, né, na mama. E aí, quando eu fui para uma consulta com manhã, foi rapidamente o médico, pela experiência, né, ele já foi pedindo os exames, tal. E aí, no dia 28 de fevereiro de 2012, eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer de mama, né? Mãe já sabia do resultado e ela não deixou eu investigar na internet o que era, tal, esperou para que eu conversasse com o médico. E assim, desde o momento que ele me deu a notícia até o que seria necessário, o que iria acontecer, que eu iria fazer a retirada total da mama, que eu ia passar por quimioterapia, eu ia passar por radioterapia, todo o processo. E assim, em todos os momentos, desde o momento que eu escutei o diagnóstico, o Senhor não me deixou desanimar, sabe? E assim, eu louvo a Deus por isso, porque eu pude sentir a presença do Senhor em todos os momentos comigo. Ele cuidou de cada detalhe, ele colocou os enfermeiros, ele colocou pessoas que também estavam passando pelo processo, ele colocou os melhores médicos. E assim, foi o momento que eu me senti mais cuidada pelo Senhor, né? Ele não me deixou desanimar. E aí o pessoal do meu trabalho e até da igreja que ia me visitar dizia: Joana, eu não sei como é que é isso, porque a gente vem te dar força e é tu que dá força a gente. Como é? Eu disse: é Deus está comigo o tempo todo. E assim, o momento que realmente a ficha caiu foi quando eu me vi careca de frente ao espelho, né? Foi a primeira vez que eu chorei. Em seguida já passou e eu disse: eu estou careca, amém por isso, né? Eu estou me cuidando e daqui a pouco o cabelo vai crescer. Minha filha era a minha lavadora oficial de careca, né? Comprei a peruca, eu só usei assim umas 2 vezes assim para me divertir mesmo e tomei isso. E mesmo passando por esses momentos difíceis, mas o Senhor me fazia sentir que Ele estava do meu lado. Teve momentos assim que eu não tinha nem palavras para orar, né? Eu ajoelhava e eu não tinha palavras para orar, mas assim, eu me sentia de verdade no colo do Senhor, sabe? E estar na igreja fez toda a diferença. O apoio da minha família foi assim, imprescindível, sabe? E assim, é uma oportunidade que Deus me deu de ver a vida de outra maneira, valorizando os mínimos detalhes, aproveitando as oportunidades de dizer e de demonstrar o amor que eu sinto pelas pessoas. No momento que eu tenho, eu não guardo para amanhã, não deixo para depois, eu abraço, eu beijo, eu oro, eu mando mensagem. Assim, tem que ser, isso tem que ser muito intenso, tem que estar presente no nosso dia a dia, porque a gente não sabe daqui, né? Daqui a 5 minutos o que é que vai acontecer. E eu louvo a Deus por tudo. Hoje eu tenho tido a oportunidade de ajudar muita gente também com esse processo, né? Conheci meninas mais novas do que eu que iam passar, eu digo: oh, vai acontecer isso, mas eu estou contigo. E assim, meu WhatsApp está cheio de amigas, né? Por esse mesmo processo e tal.
E esse ano eu fui para a revisão, isso eu fiquei fazendo a revisão, e fui para a revisão e a médica disse, olha, você está curada. Glória a Deus por isso, né? Foram 5 anos de revisão e tal. Ela disse, olha, eu só quero te ver uma vez por ano agora e vai-te embora. Aí, nesse processo, eu tive que enfrentar a dificuldade da separação, né? Mas também eu senti que Deus estava agindo, né? Foi necessário, né? E assim, eu louvo a Deus porque em momento algum eu abandonei o Senhor. Eu não deixava de louvar, eu não deixava de ler a Bíblia, eu não deixava de realmente estar em comunhão com o Senhor. E isso é o que faz a diferença, né? Hoje, graças a Deus, depois de oração, depois de muito esperar, né? Deus confirmou, mandou meu varão, Joabe, está ali, né? E assim, meu trabalho era um lugar que me trazia muito estresse, muita agitação, muita correria. Eu estava adoecendo lá e eu conversei com o Senhor e a resposta do Senhor foi que eu deveria sair de lá. Então, agora em julho eu pedi demissão, né? E hoje eu estou disposta a fazer o seminário, que é um chamado que Deus já tinha me dado há um tempo atrás, já tinha feito, e eu, não é comigo não, é com o irmão, é com a irmã, né? E agora eu estou me colocando de verdade disponível nas mãos do Senhor para trabalhar na obra dEle, porque eu quero que através da minha vida, muitas outras vidas sejam alcançadas. Deus abençoe vocês. Amém. Coro jovem.
Amém. Louvado seja Deus. Salmo 77, os primeiros versículos, o salmista diz assim: eu clamo a Deus por socorro, eu clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as minhas mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro, e começo a meditar, e o meu espírito desfalece. No verso 11 ele conclui: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Joana trouxe algumas expressões aqui, explicou algumas coisas que ela passou no passado. Quando nós estamos passando por alguns momentos de angústias e de medo, muitas vezes esquecemos o Deus que atuou no passado, esquecemos o que o Senhor já fez por nossas vidas. E é isso que o salmista está dizendo: eu clamo a Deus por socorro e peço que Ele me ajude. Mas no momento que Ele está em silêncio, eu vou me recordar das vezes que Ele me livrou das situações de perigo que eu me encontrei, porque Ele é Deus e Ele tem esse poder de fazer essas coisas. E eu convido você nesse momento, se você está pedindo ajuda ao Senhor, está precisando que o Senhor lhe socorra e que Ele escute as suas súplicas, onde você estiver, se coloque de pé agora e apresente a sua necessidade ao Senhor. Pai Santo, escuta a minha necessidade, escuta a minha súplica. Eu te busco de noite com as minhas mãos levantadas sem cessar. Talvez a sua alma esteja inconsolável, como o salmista disse, e o seu espírito esteja desfalecendo. Não esqueça dos feitos que o Senhor tem feito na sua vida. Talvez você não tenha um motivo para pedir, mas queira agradecer algo que o Senhor já fez na sua vida. Também se coloque de pé. Isso é uma prova de você agradecer e mostrar a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel. Obrigado porque tem cuidado de mim. Obrigado porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Quando nós falamos de milagres, sempre imaginamos algo grandioso da parte de Deus. Mas se você hoje conseguiu fazer pelo menos 2 refeições, agradeça ao Senhor. Se você tem uma roupa, agradeça ao Senhor. Se você tem um teto, agradeça ao Senhor. Se você tem um calçado, agradeça a Deus. Se você tem um emprego, louve a Deus mais ainda. Se você não tem, louve-o também, porque tudo está no controle das suas mãos. E Ele efetua em nós tanto querer como realizar. Amém? Estenda a mão ao ombro da pessoa que está ao seu lado, no sentido de que você não está sozinho. Não deixe ninguém descoberto. Alcance alguém, que possamos estar nesse sentido, dizendo: estamos juntos. Pai amado, Pai bendito, como é bom saber que o Senhor se importa conosco. O salmista clama a Ti por socorro, ele pede a Ti que escute a sua súplica, a sua petição. O momento o qual ele está angustiado, abatido, onde o seu espírito parece que vai desfalecer. Mas o bom é saber que Tu não esqueces de nós. E ele termina o salmo dizendo: recordarei dos feitos do Senhor, recordarei dos Teus atos e dos Teus antigos milagres. Isso nos dá uma força para prosseguirmos, ó Pai Santo. Abençoa o Teu povo que aqui está colocando diante de Ti as suas petições e as suas súplicas. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as atenda, que o Senhor traga, ó Pai Santo, aquilo que elas tanto precisam. Também Te agradecemos e louvamos ao Senhor, porque o Senhor é a resposta das nossas orações. O Senhor nos ajuda e nos abençoa. A prova disso são os irmãos que também se colocaram de pé ou não. Uma forma de gratidão, porque o Senhor atendeu algo que somente o Senhor pode conceder a cada um do Teu povo. Que eles cada vez mais agradeçam e saibam reconhecer que as vitórias que possuem veio do Senhor. Te agradecemos pela nossa irmã Daniele, pela sua recuperação, pela cirurgia que foi um sucesso, por toda a equipe médica que foi usada por Ti, ó Pai Santo, para que a cirurgia fosse um êxito. E logo, logo a Tua filha estará de volta ao nosso convívio, Te glorificando e Te bendizendo. Pedimos ao Pai Santo por aqueles que aqui estão, talvez sem uma oportunidade de emprego, que o Senhor abra uma porta e assim eles possam Te glorificar e ser fiéis a Ti. Pedimos por aqueles que estão mal empregados, que eles também, Pai Santo, possam estar Te glorificando nos seus empregos e esperando no Senhor uma oportunidade justa, de acordo com a Tua vontade. Aqueles jovens que estão à procura de um emprego, que os seus currículos possam ser selecionados e que assim também possam ver a Tua glória. Pedimos por aqueles que estão se preparando para os concursos, que eles possam ter sabedoria, entendimento, que se prepararam e agora é descansar no Senhor, e
e que no dia da prova eles possam estar bem atentos e a memória possa estar fresquinha, ó Pai Santo, para que eles possam realizar uma prova abençoada. Pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos que não vieram essa noite, não vieram a essa casa nessa noite. Tu sabes de todas as coisas. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, que eles também possam sentir a sua presença, que eles possam estar cultuando junto conosco na alegria e na presença do Espírito Santo. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, por esses que tocam os nossos ombros. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, livre de todos os males, se tratando em especial o nosso estado, nossa capital, que tem sido invadida pelo grande índice de violência. Pedimos ao Pai Santo sabedoria aos nossos governantes, para que saibam administrar os recursos, para que não possamos ser lesionados pela má administração e pela corrupção que tem invadido o nosso país. Cuida, Pai Santo, dessa nação. Nos faz entender o Teu propósito, e que isso, Pai Santo, não venha nos abalar, mas que possamos estar intercedendo e clamando a Ti, que traga a paz necessária ao nosso país. Desculpe. Em nome de Jesus, ó Pai Santo, suplicamos a Ti que pode fazer todas as coisas. Nós não somos nada sem a Tua presença. Nós não somos nada sem a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Aperte a mão da pessoa que orou por você. E vamos continuar de pé, celebrando a Deus, cantando Descansarei. Todos de pé? tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, você és Deus. Descansarei, você que és Deus. Descansarei, você que és Deus. Aleluia. De pé como estamos, façamos juntos a leitura bíblica que se encontra em 2 Coríntios 9, 7. Todos juntos?
cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá alegria. Podem sentar, meus irmãos. Esse momento é dedicado aos dízimos e ofertas e é uma responsabilidade dos membros dessa igreja. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido com esse momento, mas se assim desejar fazer, faça com alegria em seu coração. Contribua com o que está proposto em seu coração, louvando a Deus e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Nós precisamos da fidelidade dos irmãos para atingir o nosso orçamento e pela fé, quem sabe, ultrapassá-lo como o mês passado. Se só assim possamos continuar glorificando ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito. Enquanto isso, estaremos cantando Deus forte e louvando ao nosso Senhor com alegria em nossos corações. Senhor, que cura toda dor.
Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais dia de vida, ó Pai. Obrigado porque Tu cuidaste de nós durante essa semana que passou e continua cuidando de nós nessa semana que está por vir, ó Pai. Obrigado por tudo, continua cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Igão. Nós vamos, nesse momento, fazer a saída das crianças. Então, crianças de 4, 5, 6, 7, 8. É isso? 8 anos até 8 anos. 4, 5, 6, 7, 8 anos. Olha que alegria. O culto tá alegre, né, gente? Graças a Deus. Até as crianças estão no clima também, já vem? Uma alegria, esbanjando alegria, porque vão cultuar a Deus. Então, vamos lá. Cadê as crianças? Liberem as crianças, pais. 4, 5, 6, 7, 8. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar pela vida dessas crianças que farão agora seu culto também a Deus, que eles possam entender dentro da linguagem deles e que eles possam crescer. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela vida desses pequenos. Como tem crescido, não só em estatura, mas também tem crescido em te conhecer. Que os seus pais possam amá-los, continuar dedicados na tua obra, ensiná-los no caminho que devem andar. Que eles cresçam, Pai Santo, reconhecendo que Tu és o Cristo, Salvador do mundo. E nesse culto que terão agora, na sua linguagem, possam estar mais convictos disso. E quem sabe fazer as suas decisões por Jesus, aqueles que ainda não fizeram. Abençoa-nos aqui, no qual ouviremos a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos desafiados dentro da Tua proposta, naquilo que já trouxeste ao coração do Teu servo. Usa-nos e faz o Teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Tchau. Até daqui a pouco. Coro jovem.
Amém. Vamos a Deus pela vida do coro jovem. Você que é jovem, tem vagas. Há vagas. Participe, fale com a Larissa no término do culto. Você que é interessado em cantar, Deus pode, com certeza, lhe usar através da voz, da música. Quero convidar agora um amigo recente, mas considero como amigo Ian da MPC. MPC não é o sobrenome dele, né? MPC é Mocidade para Cristo. Ele faz um trabalho hoje nas escolas, ele vai falar um pouco sobre isso. A gente também está inserido como voluntário, não só eu, como Flávia, Nilson, Paula. Nós já fomos para alguns projetos da Escola da Vida. E hoje ele está acompanhado da sua esposa, Késia. Ela é responsável pela área de comunicação da MPC no Brasil. Está aqui com a gente, fico muito feliz. Ian vai estar falando um pouco daquilo que Deus já propôs em seu coração e que possamos estar atentos a ouvir a voz de Deus nessa noite. Amém? Boa noite. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu peço desculpa pela minha voz. Ela não é assim, não é charme, nem nada do gênero. Ela realmente me abandonou hoje. Obrigado. O uso exacerbado dela fez com que ela me abandonasse. Porque, se vocês não sabem, hoje o meu time do coração ganhou de 4-0. Então, naturalmente, né, a minha ausência de voz é justificada. Oi? Exatamente. E tem um detalhe importante acerca do meu time do coração, porque eu estou me referindo ao Liverpool, né? O Liverpool que goleou o Arsenal hoje de 4-0 em casa, porque eu sou carioca. E eu desisti de torcer pelo time do Rio de Janeiro que eu torço, que é o Vasco da Gama. Eu desisti, só me dá tristeza. Eu prefiro perder a voz pelos times de fora, que pelo menos eles me dão alegria, né? E é interessante essa frase, pelo menos os times me dão alegria. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que eu não sou parente do Han Solo do Star Wars. Eu não sou. O meu nome por muitas vezes é confundido. É Ian Solon. Tem um N ali no final. Mas tudo bem, tá tudo em casa. Eu gosto do Han Solo. Fiquei triste quando ele morreu. Essas coisas todas, né? Tudo tranquilo. Gente, Ah, beleza. Não foi para ajeitar não, foi só para fazer piada mesmo. Gente, eu sou do Rio de Janeiro. As pessoas que estiveram presentes aqui no sábado, no fórum que a gente fez, sabem que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não sou de Copacabana. Eu não sou do Leblon, tampouco de Ipanema. Eu sou de São Gonçalo, que é um lugar horrível de se viver no Rio de Janeiro. O nosso amigo ali é Júlio, não é? Quem? Cristiano, quase lá, Júlio Cristiano. O nosso amigo Cristiano é de lá de São Gonçalo também, então se vocês tiverem uma curiosidade para saber como é São Gonçalo, fale com o Cristiano, né? Pode falar com o Cristiano. As pessoas que também estavam no sábado sabem que o microfone vermelho significa alguma coisa, né? Essas coisas assim. Gente, o Ivaldo me chamou para que a gente pudesse estar compartilhando hoje aqui sobre o tema da juventude, que está lá em Romanos 14, verso 17. Eu vou ler para vocês rapidinho, porque são as 3 palavrinhas que estão aqui atrás, mas é só para a gente ficar com isso na mente, mas a ideia é que a fala de hoje seja em cima de um outro texto. Flávia, cadê você, Flávia? Vai ter a tradução para Libras? Então tá tranquilo, pode rolar um rap. Obrigado. Gente, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para a gente começar, essa não é a passagem que eu vou me focar em reflexão hoje, mas eu queria pedir para o pessoal aí de cima soltar o vídeo que eu trouxe, por favor. Obrigado. Solon agora, tá certo. A Escola da Vida é um projeto realizado pela MPC, é um projeto de imersão nas escolas,
onde nós atendemos aos pais, aos professores e aos alunos. É um projeto onde a gente fica 5 dias dando palestras sobre família, sexualidade, caráter, autoestima, violência, drogas. Dentro do Escola da Vida nós realizamos lanche para os professores, o concurso de redação, palestra para os alunos, evento cultural, palestra para os pais e o Correio MPC. E nós temos a oportunidade de plantar uma semente que pode influenciar positivamente na vida desses adolescentes. E a gente pode ver vidas sendo transformadas dia após dia. E na sexta-feira a gente tem um evento onde a gente usa as artes, como teatro e música, para falar do Evangelho de Cristo para esses meninos. Realmente muito impactante quando a gente vê um garoto que, segunda-feira, queria nada com nada, sexta-feira estava ali chorando, se entregando para a vida de Jesus. É um momento muito especial, onde com toda a descontração a gente consegue passar o Evangelho para eles e apresentar aquilo que a gente tem no nosso coração, que é a vida de Jesus Cristo. A MPC está no Brasil há 62 anos e estamos em mais de 50 municípios, desenvolvendo o projeto Escola da Vida. Poxa, um número muito bacana, mas nós temos 5.510 municípios no Brasil que ainda não tem Escola da Vida. Dentro desses municípios, quantas escolas existem sem Escola da Vida? Para cada igreja protestante no Brasil, existe uma escola no raio de 5 quilômetros. Você já pensou na escola como um campo missionário? E são nessas escolas onde os nossos filhos, os nossos adolescentes e os amigos desses adolescentes estão. A gente tem amigos não crentes e a gente consegue mostrar para eles o amor de Deus no nosso dia a dia. Então, eu acho que é uma experiência legal de jovens irem para escolas e mostrar para outros jovens que não é só adulto, tem gente nova também, que Deus usa a gente também. Deus quer mostrar o amor dele através da gente também. Eu tinha aquele receio de ir para uma escola com pessoas da minha idade, esse medo de participar de um projeto que vai levar a solução para os problemas para pessoas da minha idade, então eram meus problemas também, não é? A minha preocupação foi transformando e eu fui vendo que as coisas fluem. Talvez na sua cidade o projeto ainda não chegou. Então, tem um lugar para você, tem uma forma de você participar e chegar a esses povos não alcançados, escolas não alcançadas, jovens não alcançados, nossos grupos, você faça parte dessa história com a gente. Escola da Vida gera oportunidades de evangelismo. Seja você um agente de transformação. O projeto Escola da Vida tem um lugar para você. Tudo muda quando você muda. Esse institucional ele foi feito em 2014, então tem alguns dados que precisam ser atualizados, né? A MPC já tem 65 anos no Brasil e muitos desses municípios, graças a Deus, estão sendo atingidos gradativamente com alguns moveres muito interessantes que Deus tem feito no Brasil afora, principalmente do Sudeste para baixo, onde desde 2014 a gente teve uma expansão inacreditável da MPC do Sudeste para baixo, e Porto Alegre não para de aparecer MPC nova, e a gente hoje está em mais de 120 municípios no Brasil afora. Efetuando Escola da Vida, Estudantes em Ação, impactos evangelísticos, treinamentos com igrejas e uma série de outras coisas. Aqui em Recife, a gente funciona há mais de 15 anos, quanto a MPC Recife, e desde 2015 a gente está passando por uma reformulação completa, tanto dos nossos programas quanto dos nossos quadros. Então a gente está precisando de pessoas para reconstrução de equipe, para reciclagem desse projeto. E o Escola da Vida tem funcionado ininterruptamente desde 2014. E pelo menos aí uma vez por mês a gente tem conseguido fazer uma escola, às vezes mais de uma, às vezes duas ao mesmo tempo, uma escola da manhã, outra escola na tarde. E o Ivaldo, a Flávia, outras pessoas daqui dessa igreja já tiveram a oportunidade de participar de algumas escolas da vida, de ouvir um pouco mais sobre a MPC e sabem que aquilo que a gente faz nas escolas, a gente entra com uma ideia de um projeto socioeducativo, mas na verdade a gente quer, a partir de temas sensíveis na sociedade, a gente quer revelar o Evangelho. A gente teve umas palestras muito interessantes nessa última semana que a gente estava no Colégio Americano Batista. A gente pôde falar de família, a
a gente pôde falar de drogas, de sexualidade e de consciência política. São temas que são assim, usualmente os meninos não estão muito acostumados a ver à luz do Evangelho. Normalmente está acostumado com uma opinião um pouco preconceituosa, com uma pessoa que vai julgá-lo. E a gente teve pessoas, por exemplo, que abriram suas vidas para falar que estavam com flertes bissexuais, e meninas confessando flertes feministas radicais, e todas essas coisas abrindo o coração para a conversa, né? E no final a gente pôde semear o Evangelho na vida desses adolescentes, desses jovens, e a gente tem feito isso por aí afora. Então, se você quer se envolver com esse projeto, no final, me procura a Kézia, e no final vai dar para entender o porquê que esse vídeo foi passado, né? É meio série, digamos assim, né? Um spoiler do final, mas vocês vão entender o porquê. Gente, o tema a gente leu, né? A gente tem essas 3 palavras no tema que o Ivaldo me passou, que é acerca do reino de Deus, que não é só comer e beber, mas a justiça, paz e alegria. Eu perguntei para ele, que eu estava pensando em algumas coisas, né? Eu sou presbiteriano, tá, gente? Então, quando eu falo pensando, vocês podem entender orando, vocês podem entender refletindo com o Senhor, essas coisas assim. Eu estava orando, estava pensando com Deus lá, essas coisas todas. E eu senti muito forte de falar sobre alegria. E eu perguntei para o Ivaldo, falei assim, já falaram sobre alegria? Afinal são 3 palavras. Ele, não, foi pronto, é de Deus então. Então a minha expectativa é que seja de Deus, isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu queria ler a passagem para vocês de Gálatas 5, uma passagem muito famosa, né? Só de falar Gálatas 5, com certeza já teve gente aí que lembrou com a passagem, né? Mas hoje a gente vai dar um enfoque um pouco diferente nela. Gálatas 5, a partir do verso 16. Vou ler. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, e a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Só até aí. Eu queria pedir para a gente ficar de pé, para a gente orar, para ver se vai ser de Deus mesmo. Oremos, gente. Senhor Jesus, eu agradeço a você pela oportunidade de estar aqui. Nós, como igreja aqui, agradecemos por mais esse dia de culto. E a gente tem uma expectativa muito grande no nosso coração de que você fale aos nossos corações através do texto. É a sua palavra, é a sua igreja, o culto é a você. A gente convida você, Deus, não numa espécie de egoísmo, de se você só vem aqui porque a gente te chama, mas a gente quer convidar você para passear entre nós. Que o teu Santo Espírito possa carregar essa palavra, possa carregar essa mensagem para todos os corações aqui presentes. E que, como você nos promete, que ela possa não voltar vazia. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, pode sentar. Gente, quando nós, como igreja cristã, falamos sobre justiça, paz e alegria, e tantas outras coisas, né, que por vezes a gente quer conversar, a gente tende a reduzir esses conceitos para a nossa ideia geográfica ou para o nosso pequeno gueto
digamos assim. E palavras como justiça, paz e alegria, elas passam a ter um significado muito reduzido, que só faz algum tipo de significado ou sentido para pessoas que estão dentro desse espaço de culto, onde a justiça ela se faz manifesta através de disciplinas eclesiásticas. A paz é uma ordem de culto e a alegria são momentos de júbilo conduzidos por um bom baterista, digamos assim. Só que todas essas coisas, todos esses conceitos, eles vão para muito além disso. E normalmente nós, como cristãos, como pessoas que vivem uma fé ativa na sociedade, nós não temos as ferramentas necessárias para responder questões acerca de justiça, paz e alegria que estejam para fora da nossa seara evangélica. Então, quando a gente vai perguntar para um cristão fora de uma igreja, né, em missão, digamos assim, sobre justiça, se a gente pega aquele episódio que aconteceu há pouco tempo atrás, do rapaz que roubou uma bicicleta e foi sacado por alguns e tatuaram a cabeça dele como um ladrão, e a gente começa a discutir isso no seio dos cristãos fora da igreja, a gente vê que o nosso conceito de justiça, por muitas das vezes, está mais voltado para a vingança do que para uma justiça generosa, me apropriando de alguns conceitos de alguns teólogos por aí. Então, a gente tem muita dificuldade de importar as coisas que a gente vê no texto bíblico, o amor, a graça, a paz, a justiça, a alegria. A gente tem muita dificuldade de importar isso para fora da igreja. E por muitas das vezes a gente acredita que tudo isso só tem um sentido e só faz sentido aqui e agora, aqui dentro. E o que o texto bíblico fala para a gente, o que a narrativa bíblica fala para a gente, é que todas essas coisas, né, a verdade, que a fé cristã, ela tem um sentido pleno, ela adquire um sentido pleno quando a gente entende que a igreja é parte da sociedade. Quando a gente entende que nós, quanto igreja, não somos um ente flutuante que não responde às questões do aqui e do agora. Nós somos, sim, pessoas que são engajadas na sociedade. Do contrário, pergunto para vocês, existem pessoas que trabalham aqui? Se tiver, pode levantar a mão, gente. Professores, advogados, dentistas, garis, tantas opções, tantas profissões. E essas profissões, elas não são exercidas via de regra aqui dentro. Elas são exercidas lá fora. E isso não faz com que o seu trabalho seja menos santo do que o que você faz aqui dentro. Porque a gente entende que o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, que pagou o preço pelos nossos pecados e redimiu com Ele todas as coisas, Ele redimiu todas as coisas. Ele não redimiu só a Igreja Batista do Cordeiro, ou as igrejas batistas, ou as igrejas protestantes, ou as igrejas. Ele redimiu consigo todas as coisas. Então, se você é um profissional para a glória de Deus. Então, se você vive alegria, se você vive justiça, vive paz, você vive todas essas coisas a partir daqui, para fora daqui também. Só que a gente encontra um problema. Uma vez que nós não temos as ferramentas necessárias para vivenciar esses conceitos lá fora, a gente está meio que despido, desprotegido, e encara o mundo lá fora. E quando a gente fala de alegria, um primeiro desafio aparece para nós. Como é que a gente consegue ser alegre, ser feliz, viver a promessa do reino de Deus, os frutos do Espírito, numa sociedade tão ruim? Quando a gente abre a página do jornal, ou quando a gente abre o feed de notícias dos nossos aplicativos por aí afora, a gente só vê coisa ruim. Notícias e mais notícias de corrupção, amigos que traem amigos, pessoas, fazendo as maiores atrocidades, as maiores barbaridades, tudo acontecendo à distância do nosso dedo. E isso agride a gente. E a nossa fé cristã, ela entra em um colapso, ela entra numa convulsão que a gente pensa, como é que eu vou viver aquela realidade linda, cheirosa, que eu vejo nos domingos à noite sendo falados pelo pastor lá fora? Porque o pastor não é advogado, o pastor nunca entrou numa câmara criminal para saber qual é a realidade de um júri, porque o pastor não é professor, via de regra, se ele for eu não sei, Assim, o pastor não é professor,
O pastor, ele não está lá fora, eu estou lá. E como é que eu faço isso? Como é que eu transporto um ensino sobre a graça de Deus, um ensino sobre o Evangelho lá para fora? O mundo é mau, o mundo é ruim. Como é que eu posso viver a alegria lá fora? Porque a gente corre um sério risco de falar muitas coisas bonitas e lindas, teologicamente impecáveis sobre a alegria aqui dentro. Mas quando chegar lá fora, nada disso vai fazer sentido. Porque a transposição do teórico, do espiritual para o prático, para a vivência do aqui e do agora, a gente falha. A gente encontra uma deficiência muito grande nisso. E nós, digo por mim e por Kézia, uma vez que estamos na escola da vida, a gente vê por vezes os piores alunos das escolas são crentes. E não é mentira. Só que eles entendem que a realidade do culto se limita ao domingo, ou se limita a um pequeno grupo, aqui tem pequeno grupo, se limita a um pequeno grupo, a uma união de jovens, a um acampamento, mas lá fora é outra coisa. Na sexta-feira eu estava conversando com um adolescente, o Júlio, e o Júlio falou, beleza, mas como é que eu vivo a fé cristã e mantenho um testemunho íntegro? Se um menino me deu um gogó, aqui chama gogó, se um menino me deu um gogó, me forçando a falar um palavrão, eu ia morrer, velho, eu ia morrer se eu não falasse um palavrão. Eu falei, parabéns, Júlio, se você morresse, você seria um mártir. Essa é a ideia da fé cristã. Defender até o final, marcar as suas posições até o final. Só que vocês entendem o como a ideia do mártir está distante da realidade do adolescente. Ele não enxergava um gogó como um martírio. Porque quando a gente fala mártir, a gente pensa no cara que é crucificado de cabeça para baixo, né, o Pedro. A gente pensa no cara que é degolado. A gente pensa em todos os açoites que Jesus levou. Só que o sistema hoje martiriza os cristãos de um jeito muito diferente, muito mais sutil. E o mesmo sistema que nos martiriza de um jeito sutil, trabalha esses conceitos como justiça, paz e alegria, de um jeito mais sutil ainda, para moldar a nossa mente de acordo com o presente século, e não de acordo com o que o Evangelho nos ensina. E a gente acaba por entender que a alegria, a prática da alegria, a vivência da alegria, ela já não depende mais do que eu ouço aqui, do que eu vivo com Deus, do que eu leio na Bíblia, do que eu oro, mas depende do que eu vou adquirir. Eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, que eu disse que eu fiquei feliz quando o Liverpool ganhou. Foi uma brincadeira, eu não posso dizer que foi uma mentira, porque eu estou em território santo. Foi uma brincadeira para dizer para vocês, por muitas das vezes nós não nos consideramos felizes aqui e agora, porque acreditamos que a felicidade está sempre no porvir. E não é no porvir do reino de Deus, é no porvir de aquilo que eu vou conquistar. Você, profissional, se considerará feliz se adquirir a promoção. Você, estudante secundarista, se considerará feliz se conseguir passar no vestibular. Você que já está numa faculdade, vai se considerar feliz quando terminar essa faculdade. E você que já terminou essa faculdade, vai se considerar feliz quando você entrar no mercado de trabalho. E essa roda não para. Essa roda não para. E a gente lembra de uma ilustração, os mais velhos que me perdoem, mas a gente lembra de uma ilustração de um desenho chamado Looney Tunes, onde o Pernalonga corria com uma vara aqui na frente que pendurava uma cenoura, e ele corria atrás da cenoura, só que ele nunca chegava nela, porque a cenoura sempre estava à frente dele. E a gente coloca a alegria, a felicidade, o contentamento como se fosse essa cenoura. Sempre estamos correndo atrás dela, mas nunca chegamos. E essa mentalidade não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Essa ideia de que a felicidade deve ser conquistada, deve ser buscada, isso não vem de Deus. Isso se chama humanismo, isso se chama hedonismo e tantos outros ismos por aí afora. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E a gente chega em um outro ponto, mais crítico ainda. As nossas igrejas hoje em dia, e gente, eu tenho 25 anos, já rodei muita coisa. Eu não tenho a pretensão de falar que, quando eu digo nossas igrejas, são todas as igrejas, até porque eu não conheço todas as igrejas. Mas, via de regra, as nossas igrejas estão abarrotadas de pessoas convencidas, não convertidas. Pasmem vocês,
talvez 20 ou 10% de todo esse auditório aqui reunido saiba falar o evangelho verdadeiro. Porque por muitas vezes a nossa pregação do evangelho se limita a Jesus tem um plano na sua vida. Se limita a um Jesus te ama. E essas respostas do meio em que eu vim de um meio universitário. Eu sou professor de história, à semelhança do meu amigo Cristiano. Eu sou professor de história. Eu convivia com o ateísmo, com tantos outros ismos, no dia a dia. Se eu viro para um ateu, ou para uma pessoa que é um pouco mais agressiva nas suas posturas, e falo, Deus te ama, ele fala, eu também. E daí que Deus me ama? Eu me amo muito mais que esse Deus aí que você está falando. Quem é esse Deus? Jesus morreu? Tadinho. Por que ele morreu? Não tinha necessidade dele morrer. Logo por mim, não sei nem quem ele é. E a gente fala, Jesus tem um plano para a sua vida. E ele fala, legal, eu também. E eu acho que o meu é até muito melhor do que o dele. Porque eu me conheço. Eu conheço o meu contexto. E esse Jesus aí, não sei nem quem é. Então como é que ele vai planejar uma coisa na minha vida se ele nem me conhece? E quando a gente é chamado para conversar e expor a nossa fé, falar, beleza, me fala então do evangelho, a gente se limita a essas falas prontas. E a gente não sabe ao certo o que é o evangelho. Então, posso falar com certa tranquilidade. As nossas igrejas hoje têm problemas seríssimos para definir essas 3 palavrinhas, porque a nossa mentalidade não está forjada pelo evangelho. A nossa mentalidade está forjada por qualquer outra coisa. Veja, Época, Carta Capital, Caros Amigos, Revista Cult, tantas outras coisas. Professores influentes, pessoas influentes, o Whindersson Nunes, Kéfera, tantos e tantos outros. Mas o evangelho, por vezes, passa muito longe da gente, muito longe. E esse era um problema que existia na igreja da Galácia. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Gálatas, a gente vê que ele está com um tom um pouco agressivo para os Gálatas. Ele já começa expondo as suas credenciais apostólicas, mostrando tudo o que ele ensinou, convocando um juízo de anátema, que seria uma maldição em cima daquele que modificar algum tipo de vírgula dentro do evangelho que ele pregou. O que ele está falando é muito sério, muito sério. E a gente se pergunta, por que ele está sendo tão duro? Assim, ó, é o microfone vermelho, velho. O microfone vermelho, para quem não entende, é uma piadinha acerca de marxistas, entendeu? Vermelho, comunista, certo? Então, aí eu não me dou muito bem com microfones vermelhos. Por isso é que ele às vezes dá uma travada, assim, essas coisas. Então, se travar de novo, por favor, me arruma um verde, um azul, alguma coisa assim, que vai fluir legal. Brincadeiras à parte. A igreja da Galácia foi uma igreja que Paulo passou em uma de suas viagens e pregou o evangelho para eles. Pregou o evangelho, não os convenceu de que existia um plano melhor, de que existia alguém que o amava, mas pregou o evangelho para eles. E eles se converteram. Então Paulo sai, deixando pessoas responsáveis pela igreja, Paulo sai. E quando Paulo retorna, ele descobre que existiam algumas pessoas naquela época, falsos mestres, que estavam passando ensinos enganosos e querendo cooptar de volta os gentios da Galácia para um jugo de lei judaico. Aí a gente vê alguns temas muito pertinentes na carta dos Gálatas, um pedacinho que a gente leu do final, acerca da lei, acerca de circuncisão. Isso tudo Paulo está falando para chamar os Gálatas de volta à liberdade que existe no Evangelho, uma vez que eles já foram libertos pela graça de Deus no Evangelho de Cristo Jesus. Ele está os chamando de volta, porque esses falsos mestres ensinaram para eles que o evangelho, do jeito que Paulo falou, ele era limitado, ele precisava de algum tipo de complemento, ele por si só não bastava. Havia necessidade da gente colocar alguns apps nesse evangelho. Eu precisava não só ser um cristão naquela época, mas eu precisava rezar de acordo com a cartilha da lei. Eu precisava me circuncidar, não sei como é que fala, circuncidar, não é?
fazer a circuncisão. Precisava fazer a circuncisão. E eu precisava voltar a todos os desígnios do passado. E trazendo essa realidade dos Gálatas para hoje, isso é muito presente entre nós. Porque não basta só a gente ser crente. Porque o Evangelho, com pessoas convencidas e não convertidas, ele não tem o seu efeito de libertação, de salvação. Ele é apenas mais uma história. Mais uma história. Começar a falhar muito. Ele é apenas mais uma história. E histórias por histórias, hoje em dia a gente tem acesso a muitas. Por que eu preciso do Evangelho? Afinal de contas, o que é esse Evangelho? Porque por vezes eu faço esse tipo de exercício, falando dos ateus lá fora, como falam do Jesus tem um plano, eu também, Jesus te ama, eu também. Mas na nossa cabeça, às vezes essas respostas são as mesmas. Só que a gente não corporifica, não fala, não verbaliza isso, porque é feio. Mas lá dentro a gente sabe que eu não posso defender um programa político a partir do Evangelho, porque eu tenho que ser ou de direita ou de esquerda. O Evangelho por si só não responde às questões da política. Eu sei que quando eu for falar sobre justiça, eu tenho que pensar nas instâncias de poder do nosso país. Eu tenho que pensar no poder judiciário. Eu tenho que pensar no poder legislativo. Em tantas e tantas coisas. Mas o Evangelho não responde essas questões. E quando eu falo da alegria, aí o problema é maior, né? Porque a gente vai ver, e a gente vai chegar nesse ponto mais para o final, que a verdadeira alegria vem de Cristo e tão somente dele. Então, se Cristo não é a nossa alegria final, falar de alegria não vai fazer sentido nenhum para pessoas que não são convertidas. E sabendo desse risco que a gente corre de estar falando para muitas pessoas que são convencidas e não convertidas, e por favor, não me entendam mal, eu não estou acusando ninguém, eu estou dando um tiro no escuro. Talvez existam pessoas assim aqui, mas eu sei que não, que a Igreja Batista do Cordeiro é uma igreja diferente. Mas só por dúvidas, vai que existe algum visitante, eu, por exemplo, que sou visitante, eu queria falar para vocês do Evangelho. Afinal de contas, o que é o Evangelho? O Evangelho, ele é a boa notícia de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Jesus, ele era um nome muito comum naquele tempo. Vem de Josué, deriva de Salvador. Existiam milhares de Josués, mas só existia um Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, plenamente homem e plenamente Deus. Mas essa notícia, essa boa notícia da vinda de Cristo, ela não faz sentido se ela não for contextualizada na nossa realidade. Afinal de contas, Cristo veio, ok, parabéns, quer dormir lá em casa, Cristo? Afinal de contas, você chegou agora. Existe uma realidade muito pior, que se chama pecado. O pecado, hoje em dia, ele pode ser facilmente visto a partir do mundo ruim que a gente caracterizou aqui. Todas essas coisas complicadas que a gente está vendo, não é porque Deus está de braços cruzados olhando a história acontecer. Essas coisas acontecem porque nós, seres humanos, que tínhamos um mandato de governo sobre a criação, dado pelo próprio Deus, nós pecamos. E quando nós pecamos em Adão, o primeiro homem, representante de todos nós, com Adão cai Eva e cai toda a criação. E é interessante porque a gente pensa assim, não, mas foi Adão que pecou. Se fosse eu não ia pecar. Tá maluco? Uma cobra vai me enganar? No caso da Eva, uma cobra vai me enganar? A cobra não fala. Se uma cobra vier falar comigo, eu vou repreender em nome de Jesus, está tudo certo. Lê do engano. Porque essa centelha de justiça própria que existe no nosso coração, de quando a gente fala, se fosse eu no lugar de Adão, não faria, eu digo, faria. E esse sentimento comprova que você faria. Porque o que fez com que Adão caísse foi justamente o se achar melhor. Se achar melhor do que Deus, ou desejar ser melhor do que Deus. Desejar comer do único fruto que foi proibido que ele comesse de toda a criação.
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele quis comer porque ele almejou ser igual ou maior a Deus. Se Deus sabe, por que eu não posso? Então eu também quero. E a gente vê o engano que a serpente passou para Eva, convencendo acerca dessas coisas que eu estou falando para vocês. Se vocês tiverem a curiosidade de ver, estão nos 3 capítulos iniciais de Gênesis, né? Quando a gente vê a criação, o mandato cultural, quando Deus designa o homem, né? O homem, não me entendam mal, digo ser humano para governar sobre a natureza, sobre a criação, sobre essas coisas. Então, se fôssemos nós no lugar de Adão, cairíamos do mesmo jeito. E conosco cairia todo mundo. Mas espera aí, Ian, isso é injusto. Foi só Adão que pecou, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, alguém aqui tem culpa direta pela crise que o nosso país está passando? Se alguém tem, levanta a mão aí, por favor, que acho que vai rolar um linchamento. Não, né? Pois é, a nossa presidência tem. E num esquema de representatividade, o que o representante faz afeta todo o coletivo. Então, se Adão representava a raça humana e ele caiu, todos nós caímos juntos, porque ele nos representava. E os efeitos da queda, a gente pode ver no nosso dia a dia. E para não trazer isso para tão longe, a gente puxa mais para perto. Se você hoje tem problema com doença, e glória a Deus pelo testemunho que foi dado aqui pela jovem, se você hoje tem problema com doença, saiba, doença só existe por conta do pecado no mundo. Não era para ser assim. Se você sente saudade de entes queridos ou pessoas amadas que já se foram, que morreram, não era para ser assim. A saudade que a gente sente de pessoas que se foram mostra para a gente que o nosso espírito lá no fundo clama pela eternidade que nós deveríamos ter, de uma vida eterna com Cristo. Então, se a morte nos assusta, se o final da existência nos assusta, e quando chega para outros, nos entristece, nos gera saudade, isso pode ser interpretado como um sinal muito claro: nós não somos daqui. Nós, seres humanos, nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para existir eternamente junto com Deus. E um dos efeitos da queda é a morte. E a morte, em 3 aplicações básicas: a morte física, que é quando a gente deixa de viver; uma morte espiritual, que é a conexão com Deus que foi perdida. Se hoje a gente não pode gozar daquela coisa maravilhosa que existia no jardim, de Deus passeando no jardim, é o vermelho. De Deus passeando no jardim e nos encontrar para conversar com a gente, é porque a conexão espiritual com a queda foi perdida, porque Deus é um Deus santo, não compactua com o pecado. E se o pecado existe em nós não podemos estar perto de Deus. Então a gente morreu espiritualmente e morreu eternamente. Por quê? O preço do pecado é a morte. E a gente não está falando tão somente na morte física ou espiritual, é a morte eterna. Então, se você veio aqui hoje com a esperança de encontrar uma salvação para os seus problemas, saiba, está lascado, você está morto. Deus olha para você e Ele não consegue te ver, porque você está morto. Você morreu, já era, acabou para você. Não tem mais como. E ainda digo mais, nada que você faça. Sabe aquela pessoa que ajuda a velhinha a atravessar a rua, que ajuda a velhinha, é sempre a velhinha, que ajuda a velhinha a carregar as compras, aquela pessoa que para no sinal, ainda que ele esteja aberto, para os outros atravessarem, aquela pessoa, e em Recife isso é muito raro, que dá seta para ir para os lugares. Nem você fazendo isso, você consegue se justificar com Deus, porque nada que você possa fazer vai resolver o problema, porque o problema é em outra instância, o problema é com Deus, e se o problema é com Deus, só Deus que pode resolver. E a grande notícia maravilhosa que existe para nós, que é aquela que eu almejo falar um pouco hoje, é que o que antes não existia esperança, para o que antes não existia esperança, não existia mais nada para ser feito, só o próprio Deus podia resolver. E Ele veio para resolver. Só que a gente tem um problema: Deus, como Deus, não morre, porque Deus é eterno, imutável e Deus. Ele não morre.
Então como é que Deus vai morrer para pagar os nossos pecados se Ele não morre? A gente tem um problema aí. Como é que faz isso? Simples. Não foi a semelhança de um Adão, que todo mundo caiu, que todo mundo pecou, que todo mundo se lascou, digamos assim? Então Deus manda Cristo, homem, plenamente Deus, para satisfazer o preço da morte, o preço que estava sobre a minha cabeça e sobre a cabeça de todos os aqui presentes, foi pago pelo próprio Deus em Cristo. E isso gera alguma coisa no nosso coração, porque a gente vê, se eu sou o amigo do Ivaldo, naturalmente eu me sacrifico por ele. Ivaldo, está precisando de uma ajuda para cuidar do menino, né? Então, vamos embora, estamos juntos. Sacrifico minhas noites de sono para te ajudar. Mas se eu sou inimigo do Ivaldo, eu quero mais é que ele morra. Se eu sou inimigo de alguém, se eu não quero que ele morra porque eu sou politicamente correto, eu só quero essa pessoa longe de mim. Pensar em me sacrificar por ela, jamais. Mas Deus em Cristo faz isso por nós quando Ele dá a sua vida por nós, quando ainda éramos pecadores, quando a gente ainda agredia Ele constantemente. Ele dá a sua vida por nós. E quando Ele morre, aquela morte horrorosa que o Mel Gibson foi feliz em retratar no filme dele, dolorosa, horrorosa, humilhante, Ele morre a nossa morte. O nosso eu pecaminoso, o nosso eu caído, está crucificado nele, está crucificado naquela cruz. Só que a tradição protestante compreende que a cruz está vazia, porque Ele não está mais ali. E a grande sacada do Evangelho é que o Evangelho gera vida. É a morte que gera vida, porque Ele morreu sim, e com Ele morremos todos nós. Mas ao terceiro dia Ele ressuscita, e com Ele, ressuscitado, Ele abre a possibilidade de todos nós vivermos uma nova vida, porque o primeiro Adão deu errado, o primeiro Adão caiu, e com ele todo mundo foi junto. Mas o segundo Adão, o Adão melhor e verdadeiro, não falhou. Ele foi vencedor, ele venceu a morte, conquistou a vida. A vida que nós vivemos hoje não é por nós, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós e clama pelo Pai. Clama pelo Pai porque a gente quer que Ele volte. E aí a gente volta para a ideia da alegria. Tendo dito essas coisas, falo para vocês, a nossa ideia de alegria, ela está muito distante do que o mercado vai falar para a gente que é a alegria. A nossa alegria não se limita aqui e agora. A nossa alegria, ela é exultante, ela é maravilhosa, quando a gente deseja do fundo do nosso coração que Jesus volte. A nossa alegria se dá aqui e agora porque Ele já vive em nós. A nossa alegria, a alegria do cristão, a alegria do reino de Deus, e essas três palavras, ela se resume a uma pessoa, Jesus. Porque Jesus vivo está, morreu e vivo está, nós podemos ser alegres, nós podemos ser felizes. Mas essa alegria não faz com que nós fiquemos deitados eternamente em berços esplêndidos, porque é muito fácil aceitar a realidade da salvação que Cristo estende a nós e ficar eternamente se deleitando nisso. Só que eu convido vocês a voltarem para o texto de Gálatas. Se você fechou a sua Bíblia, abre aí, por favor. Em especial, os versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade,
bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Rapidamente, algumas das ilustrações que por vezes a literatura bíblica utiliza fogem da nossa mente do século 21. Imagina uma árvore. Você que estudou biologia, você que está estudando, está passando por esse martírio, vem comigo. Existe a raiz, que é onde fluem todas as coisas. E a raiz passa pelo caule, que transporta para os seus ramos e para os seus galinhos, né, que são a mesma coisa, e passa pelas suas folhas. E os frutos são o final dessa cadeia biológica, digamos assim. O fruto, ele não somente é o final, e fazendo a analogia com o que eu disse para vocês, o fruto, a alegria que a gente entende a partir do Evangelho, não somente vai deixar a gente deitado eternamente em berço esplêndido, porque o fruto, ele não é só para ser comido. O fruto cai na terra e frutifica outras árvores. Ou seja, a alegria cristã não se limita em mim. A alegria cristã, a verdadeira alegria do reino de Deus, ela só tem o seu sentido completo quando ela frutifica na vida de outros, a partir da minha. E é interessantíssimo a gente olhar para o verso de Gálatas 5, 22 e 23 e ver que cada um desses frutos do Espírito que estão sendo ditos, esses 4, 5, 6, 7, 8, 9, esses 9 frutos que estão sendo ditos, todos eles encontram a sua plenitude quando tocam na realidade do outro. Porque o amor por si mesmo é bom, é maravilhoso. Acredito que todos aqui têm uma boa autoestima. Mas quando o amor invade a realidade do outro, aí é mais legal ainda. A mesma coisa, e fica muito claro quando a gente olha para a amabilidade e o domínio próprio. Você consegue imaginar a realidade do domínio próprio sendo exercitada por você mesmo, sozinho? É uma coisa um pouco louca, um pouco esquizofrênica. Você sozinho se dominando acerca de alguma coisa. É um pouco louco. Isso só faz sentido se tiver uma outra pessoa que te agrediu e você tem que se dominar. Os frutos do Espírito não foram feitos para serem comidos e serem reconfortantes, digamos assim. Eles foram feitos para frutificar na vida de outros. Então, repetindo a analogia ao hino nacional, nós não fomos feitos, nós não somos alegres para que fiquemos eternamente deitados em berços esplêndidos, mas para que sim, todos vejam que a gente não foge à luta, e a gente não vai fugir à luta, porque em sentido último, tudo que a gente faz, tudo o que a gente faz, e eu não estou sendo reducionista, eu posso me utilizar de qualquer uma dessas palavras, e eu posso me utilizar em escala final para o que essas palavras apontam, porque justiça, paz e alegria apontam para o Evangelho, que apontam para Cristo. Então todas elas convergem para o mesmo ponto. Em sentido último, a minha alegria não é só para mim, é para ser frutificada para todos os outros. E ela só vai parar, tudo isso só vai fazer sentido se for para promover a alegria na vida de outros. E não a alegria do presente século, não a alegria da nossa mente formada por conceitos que estão fora do Evangelho, não a nossa mente, não a alegria que é bombardeada, como os Gálatas foram bombardeados, por coisas que estão fora do Evangelho. É uma alegria que se resume em Cristo, é uma alegria que vai dizer para a gente, você não pode ser feliz por completo, enquanto Cristo não voltar, enquanto todos os povos não forem felizes. Felizes de verdade, felizes encontrando o verdadeiro sentido da alegria, da redenção que existe em Jesus, da mensagem do Evangelho. E agora esse vídeo do Escola da Vida talvez faça um pouco mais de sentido, porque não foi gratuito, não foi só porque eu sou da MPC, ou a Késia, ou o Ivaldo, ou a Flávia, mas foi porque uma das oportunidades que a gente tem hoje, aqui e agora, para levar a alegria para outros que ainda se encontram tristes e falseando a alegria em substâncias químicas, em prazeres carnais e em tantas outras coisas. Então, em escala última, eu já queria convidar vocês para ficarem de pé para a gente orar, para encerrar e passar a palavra para o Ivaldo. Eu clamo para que nós, quanto igreja reunida essa noite,
Igreja Batista do Cordeiro, que a gente possa ser feliz a partir da lógica do Evangelho, mas que para além disso, nós possamos assumir o nosso papel na grande comissão de sermos promotores da alegria do reino de Deus, promotores da alegria, da paz, da justiça que vem de Deus, que chegou até nós com o Evangelho, que nós possamos promover o nome de Jesus e torná-lo conhecido, para que todos possam ser felizes, para que todos possam se alegrar como nós. Amém? Então vamos orar, gente. Senhor Jesus, eu clamo a Ti nessa noite, que você possa transformar nossas concepções de alegria a partir do Teu Evangelho. Se existe alguém aqui que entende que pode ser feliz, ou só pode se considerar feliz com alguma coisa ou com algo, que essa mentalidade seja transformada pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Passeia por essas cadeiras, passeia por esse bairro, transformando as nossas mentalidades, nos conscientizando da justiça, do pecado, do juízo que há de vir e das coisas que já estão aqui agora. Nos transforma, Senhor, como cada cristão aqui presente, em um promotor da alegria, em um promotor da justiça, em um promotor da paz, mas não a paz do presente século, não a paz do aqui e do agora, mas a paz que aponta para Ti, a paz que aponta para o Seu reino, que já é e ainda chegará, e que a gente possa, Senhor, cada dia mais e mais, sermos felizes a partir do Teu Evangelho, chamando outros para se gloriarem e se regozijarem conosco. É assim que eu te oro essa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ian. Deus continue te usando, te abençoando, o Ministério MPC, que possamos ser esses agentes da alegria, que possamos levar essa alegria e transmitir essa alegria às pessoas. Como Ian bem frisou, nós possamos ser a extensão do Evangelho de uma forma ousada e diferente, e que o nome de Jesus seja glorificado onde nós estivermos, pela glória dele. Amém? Temos alguns avisos importantes para passar para os irmãos de uma forma rápida, sucinta. Nós primeiro queremos agradecer pelo mês da juventude, por todas as atividades que fizemos, a todos que ajudaram. Eu vou pedir para a diretoria vir aqui, porque o Vinícius está lá em cima, o nosso presidente, mas por favor, Vinícius, fique de pé. Né? Fique de pé, Vinícius, já está de pé. Eita alegria, amém. Né? Agradeço a Vinícius, a toda a diretoria, a Flávia, a Larissa, a Marcela, a Joana, a Sátira, a Maíra, todos os que ajudaram. Nós ficamos muito felizes, vamos ficar mais alegres ainda, se possível na terça-feira você vir para ajudarmos a desmontar esses pallets. Pesam quase nada, mas estamos juntos, para a glória do nosso Deus. Nós também temos uma comunicação de música. Jefferson. Graça e paz, irmãos. Gostaríamos de chamar a atenção ao aviso número 6, 6.1. Próximo sábado nós teremos aqui o intercâmbio com o coro da Igreja Batista de Carpina. Eles estão aqui, os irmãos... Oi? Irmão Emerson, que foi pianista aqui na igreja. E eles vêm logo à tarde, às 14h30, estão chegando. Todo o pessoal do coro daqui da nossa igreja, todos os coros da igreja estarão aqui recebendo o coro de Carpina. E eles estão aqui para conhecer nosso Ministério de Música. Vão ficar à tarde aqui, vão cantar conosco. E à noite, às 19 horas, nós convidamos toda a igreja a estar, que teremos aqui uma celebração de adoração ao nosso Deus, testemunhos, lindas mensagens e muita música coral. Então, convidamos a todos. Convide seus amigos para vir. Será uma noite evangelística também, através das músicas. Estaremos louvando e evangelizando nesse momento. Queremos convidar também a igreja para, no domingo, dia 10, teremos aqui uma celebração de uma cantata, que será apresentada pelo coro Florescer. A cantata é Nascido de uma Mulher. Então, queremos convidar já a igreja no segundo domingo de setembro. Amém. Amém. Sábado nós não vamos ter atividade nem com os jovens, nem com os adolescentes, e a gente volta às atividades dia 9. Adolescentes, a gente tem umas novidades para vocês, então fiquem atentos, você está no WhatsApp lá no grupo, certo? A gente vai mandar o que é que a gente vai trabalhar. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nosso desejo é que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus possa estar trazendo alegria aos seus corações, que vocês possam ser esses transportadores dessa alegria em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos assim fazer
bênção apostólica, para a glória do nosso Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus e a alegria que em nós vive, esteja com todo o povo de Deus, com essa igreja e com todo o povo espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. 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 Aperte a mão de pelo menos 57 pessoas e nos aguarde chegar lá na porta para saudar vocês.